Oi, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula da disciplina de histologia. Ainda no módulo 1, vamos falar agora de tecido conjuntivo cartilaginoso. A nossa aula está dividida em três grandes momentos. O primeiro que a gente vai falar sobre os tipos de cartilagem, depois nós vamos falar sobre as funções do tecido cartilaginoso. Na verdade, a cada momento que eu for falando, né, da cartilagem, eu vou fazer menção às suas funções e também como a cartilagem cresce, né, como é que isso é mantido no nosso corpo. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o que é cartilagem, né? O que é esse tecido cartilaginoso? Então, ele é um tipo de tecido conjuntivo, né? Como a gente já comentou anteriormente, é um tipo de tecido conjuntivo especial, que tem uma característica muito interessante, né? E por isso eu vou até deixar minha câmera aberta hoje, porque eu mexo em meu corpo mesmo para poder mostrar isso para vocês em alguns momentos, para ficar mais fácil o entendimento. Ela é um tipo de tecido que tem uma consistência semi-rígida, mas essa consistência um pouco varia de acordo com o tipo de cartilagem, né? Por exemplo, pega aqui no seu nariz, ó, essa parte inicial aqui não tem cartilagem, mas depois, ó, essa região toda que é cartilagem, é uma cartilagem mais rígida, mais firme, tá? Essa partezinha, quando você coloca o dedo aqui, ó, é basicamente a única região de osso, tá? Aqui da sua região do crânio. Esse pedaço todo aqui do septo que divide as duas narinas é cartilagem. Essa cartilagem é uma cartilagem que é conhecida como semirrígida. A gente ainda consegue manipulá-la, né, de um lado para o outro. Diferente dessa cartilagem da orelha, por exemplo, aqui, ó, que ela é bem maleável, ela é mais elástica, mais flexível, tá? Então, a depender da localização, a gente vai ter aí características mais peculiares, por assim dizer, de cada tipo de cartilagem, certo? Então, a cartilagem é formada basicamente por um tipo de célula, né? Eu vou sair daquele slide lá de textos, então a gente fica tentado a ler, né, os textos, mas a gente tem aqui a cartilagem, digamos, no modelo mais genérico, né? Então a gente tem aqui a formação desses grupos de células aqui, e vocês vão perceber que aqui tem duas linhas, tá? Então, bora prestar atenção nisso aqui. Como o tecido conjuntivo que é, o tecido cartilaginoso, ele tem a região formada por células e uma região formada pela matriz. Então, aqui a gente está mostrando células, aqui, e essas estruturas, esse filamento mais espesso, por exemplo, é o colágeno, uma proteína de colágeno, né? Então, aqui a gente tem um filamento de colágeno, na verdade, um feixe de colágeno, aqui dois feixes de colágeno, aqui o terceiro feixe de colágeno. No meio deles, a gente tem essas proteoglicanas, glicosaminoglicanas, glicoproteínas, água, ou seja, matriz extracelular, tá? O tecido cartilaginoso, assim como o tecido epitelial, como vocês podem ver por essa ilustração, ele não apresenta vascularização. Então, é um tecido avascular. Isso é uma característica extremamente importante, tá bom? E também não tem nervo aqui. Então, por isso que normalmente a gente usa furar os brincos, ou no local que tem cartilagem, né? Para poder colocar brinco, por exemplo, tá? Piercing, enfim. E além, né, dessa parte da matriz extracelular, a gente tem a presença aqui de células, aqui está escrito, ó, condrócito. E o condrócito, o que é? Essa célula aqui, cuja linha aqui, ó, essa linha que eu estou passando o laser aqui devagarzinho, isso aqui seria a membrana dessa célula. Então, a gente está vendo a membrana, o citoplasma e o núcleo dessa célula, assim como desse também. Aqui, olha. E vocês estão vendo que nesse exemplo aqui, nesse caso, não é para todas as cartilagens, uma delas não acontece, a gente tem três tipos, tá? A cartilagem alina, a cartilagem elástica, e a alina é essa que eu falei para vocês aqui, que, por exemplo, está no nosso septo nasal. A cartilagem elástica, eu mostrei aqui para vocês, né, no nosso pavilhão auditivo. E nós temos um terceiro tipo, que é da fibrocartilagem, aquela que está, por exemplo, formando os discos intervertebrais. Então, está entre cada ossinho da nossa coluna vertebral, tem ali um disco que é feito de cartilagem. Ali a gente tem um tipo diferente de cartilagem, chamado fibrocartilagem, que não tem esse mesmo desenho aqui. Ela também é formada por condrócitos, ela também tem uma matriz extracelular, o tipo de colágeno lá é diferente, é um colágeno mais rígido do que acontece na cartilagem elástica e na cartilagem alina, mas ela não faz o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é ficar assim, ó, em duplas, ou trios, ou em quartetos, ou em grupos de 16, de 20.
ou mais células. Então, lá na fibrocartilagem, que a gente vai ver ao final, a gente tem um tipo de cartilagem que as células, que são os condrócitos, eles ficam sozinhos. Mas na cartilagem hialina, na cartilagem elástica, eles podem ficar assim, em conjuntos, que a gente chama de grupos isógenos. Iso igual, genus origem, tem a mesma origem. Então, a partir do momento que essa célula, esse condrócito, ele se divide, ele vai formar outra célula igual a ele. A mesma coisa acontece, então eles são formados como se fossem clones, por isso é chamado de iso, de iguais, tá? Então, esses aqui são chamados de grupos isógenos. Aqui um grupo isógeno com 4 células, aqui com 2 células. E aí vocês estão vendo, que eu comentei logo no iniciozinho, que a gente tem uma segunda linha aqui. Se essa linha interna, ó, é que representa a membrana, o limite celular, o que significa essa linha mais externa? Essa linha mais externa é que ela determina o local onde ficam os condrócitos, que é chamado de lacuna. Então, se a gente apagar esse desenho dessa célula aqui, a gente tem um espaço sem matriz, onde fica colocado, onde fica alojada a célula, que é o condrócito. Então, cada condrócito, ele fica alojado dentro de uma estrutura, um espaço, que é chamado lacuna, certo? Então, essa é uma característica importante das cartilagens. Como eu já comentei para vocês, não tem inervação, e como não tem vascularização, de onde vem a nutrição? Exatamente. Aqui, do mesmo jeito que a gente falou lá no tecido epitelial, ela vem do tecido conjuntivo adjacente a esse tecido cartilaginoso. Então, do lado do tecido cartilaginoso, a gente tem um tecido conjuntivo, e isso serve tanto para cartilagem elástica quanto hialina. Elas vão ter uma camada, uma cápsula, por assim dizer, de tecido conjuntivo, que a gente chama de pericôndrio. Periferia, né? Côndros de cartilagem. Então, toda vez que vocês virem isso como um sufixo ou prefixo, condros, você está falando de cartilagem, né? Condrócito, célula da cartilagem. Pericôndrio, esse tecido que fica periférico, fica no entorno da cartilagem, tá? Então, tem locais que a gente não vai ter pericôndrio. Por quê? Porque o pericôndrio seria uma maneira, porque como é um tecido conjuntivo, vascularizado, se a gente estivesse envolvendo uma cartilagem, pensa na articulação do seu dedinho aí, que é mais fácil, uma cartilagem mais acessível para a gente pensar, essa cartilagem aqui, ó, você dobra, né? Essa articulação, perdão, vou pegar a câmera de novo. Aqui a articulação, tá? Então, se você pega essa articulação e aqui estivesse envolvendo cada cartilagem sua, da ponta de um osso e da ponta do outro osso, a sua aqui, o osso e outro osso. Entre eles a cartilagem, né? Tem uma cartilagem aqui na epífise desse osso, na epífise desse outro osso. E as duas, se tivessem contato um com o outro, o que, que ia acontecer quando elas tivessem esse atrito, fazendo essa articulação, revestida por um pericôndrio, ia ter rompimento dos vasos sanguíneos, hemorragia. Então, para evitar isso, essas regiões de articulação não têm pericôndrio, certo? Então, continuando aqui, a gente tem agora a. Perdão aqui, gente. Estou meio atrapalhada com essa câmera aqui hoje. Só um minutinho, tá? Vou fechá-la para facilitar o entendimento aí de vocês. Peço desculpas aí pela interrupção, tá? Então, nesses locais de cartilagem, por exemplo, a gente tem uma outra maneira de fazer a nutrição dessa cartilagem, desse tecido, que é por via líquido sinovial, e a gente vai falar isso mais ao final da aula, tá? Então, vamos entender como é que é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, então, a gente está vendo ele aqui embaixo, ó, essa parte inferior aqui, que corresponde ao tecido cartilaginoso. A gente está vendo aqui uma célula, que é o condrócito. Essa matriz que fica no entorno do condrócito, que é uma matriz que tem menos colágeno, né? É uma matriz menos rígida, para permitir a própria movimentação da célula, a capacidade dela se dividir em mais, né? Em mais outras células, como está aqui, ó, uma célula vivendo em grupo isógeno com outra. E elas são dentro dessa região que a gente chama de matriz territorial, que é essa matriz que é mais fluida. Ao contrário dessa matriz aqui que a gente chama de interterritorial, entre o território desse grupo exógeno e desse outro, por exemplo, a gente tem essa matriz que é mais rígida. Tanto que vocês veem esse esquema aqui, com essa estrutura um pouco mais espessa, né, que correspondem aos feixes de colágeno, tá? Então, aí a gente está falando especificamente que a gente tem uma estrutura mais rígida. Então, essa matriz é chamada de interterritorial e essa no entorno ali dentro da lacuna é chamada de matriz territorial. E acima aqui a gente está vendo uma célula bem grandona, olha, bem globosa. Essa célula aqui, assim como essa
3 células que eu estou apontando aqui, 1, 2, 3, na verdade 4, tá? Perdão, aqui vamos fazer essa junção, 1, 2, 3, 4 células. Essas aqui são chamadas de condroblastos. Que células são essas? Então, o tecido cartilaginoso ele é organizado em células que têm diferentes momentos de diferenciação. Então, graus de diferenciação distintos. Então, a gente tem uma célula precursora, que dá origem aos fibroblastos, que dá origem ao lipoblasto e que dá origem a essa célula que a gente chama de condroblasto. Então, da mesma célula mesenquimada, aquela mesma célula pouco diferenciada, lá do nosso tecido conjuntivo, lá durante o nosso processo de desenvolvimento embrionário, a gente dá origem a uma célula que tem o potencial de se diferenciar em várias outras. Como elas vêm da mesma célula, por isso a gente classifica todo mundo dentro desse conceito de tecido conjuntivo, a gente pode dar origem ao fibroblasto, ao condroblasto, ao fibroblasto, eu já falei fibroblasto, perdão, ao lipoblasto e também ao osteoblasto, que é o assunto da nossa próxima aula, né, de tecido ósseo, conjuntivo ósseo. Então, ele vai dar origem a essas células. A partir dessas células, o condroblasto, ele pode se dividir, formando outra célula exatamente como ele, ou seja, ainda com potencial de se diferenciar em outras células, o condroblasto. E ele pode também ele pode migrar aqui para dentro da matriz e acabar se convertendo, se diferenciando nessa célula que a gente chama de condrócito. Então, bora lá. O condroblasto ele pode formar outra célula exatamente como ele, o condroblasto virando condroblasto, ou ele pode se diferenciar em condrócito. Então, de onde vêm os condrócitos? Eles podem vir ou do condroblasto, né, que entrou aqui na matriz, ou ele também pode se dividir já na forma de condrócito, entrar em mitose e formar outra célula igual a ele. Tudo bem? Então, seguindo aqui, a gente está mostrando essa matriz territorial, né, essa matriz de onde tem aqui a matriz que está no entorno, né, de cada condrócito. Então, a gente está vendo aqui essa célula grandona, super bonita, né, com um núcleo com a cromatina muito descondensada, aqui com bastante mitocôndria, mostrando mitocôndrias, retículo endoplasmático, Golgi. Então, a gente tem um aparato de síntese muito intenso, em que essas células vão produzir a própria matriz. A matriz que está no entorno dela, a matriz territorial e a matriz interterritorial também, né? A matriz que é um pouco mais densa, né? Porque tem colágenos também. Tem colágeno também, feixe de colágeno. Então a gente tem uma matriz mais densa e uma matriz mais frouxa. E quem faz toda essa matriz? O próprio condrócito, tá? Então, assim como o fibroblasto faz a matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito, a matriz cartilaginosa, quem faz é o próprio condrócito. Então, a gente tem 3 tipos de tecido cartilaginoso, conforme eu falei para vocês. O que tem uma cartilagem que a gente chama de cartilagem hialina, e halos significa vítreo. Então, se vocês pensam naqueles vidros coloridos, normalmente mais presentes em vitrais de igrejas, especialmente de igrejas cristãs católicas, você tem aquele vitral, né, aquele vidro colorido. Esse foi né, quem cunhou esse termo foi o Virchow, Rudolf Virchow, um alemão que viveu ali no século XIX, e ele é considerado o pai da patologia, né? Então ele cunhou vários termos. E quando eles olharam no microscópio e viram determinada característica, ficava aparecendo, tinha né, com uma célula corada, mas você não via nenhuma rugosidade no citoplasma dela, parecia um vidro colorido. Então eles deram esse nome de vítreo, né, associando a esse aspecto, né? Mas sempre usando aí a língua morta, né, ela é o latim ou usando o grego, que não é uma língua morta, mas enfim, ela também é muito utilizada na, na área biomédica. Eles deram o nome então de cartilagem hialina para essa cartilagem, que é uma cartilagem meio azulada, né? Essa cartilagem que quando você pega lá a sobrecoxa do frango, né, da ave, você olha aquela ponta, né, que a gente chama de epífise, né? Lá em cima, na ponta do ossinho, tem aquela cartilagem associada ao osso. Aquilo lá é uma cartilagem hialina, tá bom? Então, cartilagem hialina, ela tem essa característica de ter pericôndrio, tem grupos exógenos, então os condrócitos vivem, né, convivem em grupos ou isoladamente, mas a maioria deles em grupo, e tem essa matriz assim, ó, bem fluida, bem lisinha, que a gente não vê muita rugosidade. Por quê? Porque tem muito colágeno tipo 2, basicamente a matriz dela é formada de colágeno tipo 2. Porém,
Quando a gente fala aqui em cartilagem elástica, lembra que eu mostrei aqui minha orelha se dobrando e tal? Quando você pega essa cartilagem mais elástica, essa cartilagem elástica, ela tem uma variação aqui nas estruturas formadoras da sua matriz, né? Não tem só colágeno tipo 2. A gente também já adiciona a ela fibras elásticas, que dá essa característica de maior flexibilidade. Ela tem uma menor rigidez, mas é mais flexível. Com o colágeno 2, ele é menos flexível e é mais rígido, né? Então, aqui tem colágeno 2? Tem colágeno tipo 2, mas ela tem prioritariamente fibras elásticas. Então, a matriz, ela muda inclusive a sua estrutura, a sua apresentação morfológica é diferente, conforme eu vou mostrar para vocês, tanto na aula prática como algumas imagens aqui nessa aula teórica, tá? Então, aqui entre as células, também que formam grupos isógenos, a gente tem a presença dessa matriz, rica em fibras elásticas, mas também com presença de colágeno tipo 2. E, finalmente, o terceiro grupo, né, o terceiro tipo de, é, de cartilagem, que a gente chama de fibrocartilagem, né? Ela tem colágeno tipo 1 prioritariamente, então não tem colágeno tipo 2. Por conta disso, lembra que o colágeno tipo 1 é um colágeno mais rígido, tá? De tecidos mais resistentes, então ela tem mais rigidez e ela não tem pericôndrio. E aqui a gente também não tem grupos isógenos. Então, na fibrocartilagem, diferente das duas anteriores, ela não tem pericôndrio, não tem colágeno tipo 2 e não tem grupos isógenos. Basicamente, essas três características a diferenciam das outras. Olha como é que os condrócitos ficam dispostos, assim, ó, em fascículos ou em fileiras. Tá? Essa é uma característica. Então, a cartilagem alina, ela, além dessas propriedades, né, características que eu comentei, ela, principalmente quando a gente pensa em termos de crescimento, né, que eu falei que o nosso embrião, ele é formado basicamente de um esqueleto cartilaginoso. O que que estimula o crescimento dessa cartilagem, né? O crescimento dessa cartilagem, ele é estimulado especialmente por hormônios. O principal hormônio que estimula o nosso crescimento em extensão, ou seja, no tamanho do nosso corpo, é o hormônio GH, ou seja, o hormônio do crescimento, né? A gente usa essa nomenclatura, né, da simbologia das letras que vem né, do hormônio, do nome do hormônio em inglês, né, growth, esse G aqui de growth. Então, o hormônio do crescimento, ele estimula o crescimento das nossas células. Então, os condrócitos vão se dividindo em outros condrócitos, assim como condroblastos entram na matriz e se diferenciam em condrócitos, aumentando a cartilagem de duas formas, né? Então, aumentando o número de condrócitos. Também ele é estimulado pela somatomedina C, que hoje é um nome mais comum para ela, é fator de crescimento semelhante à insulina. Esse aqui é o fator de crescimento semelhante à insulina, que é produzido no fígado, no músculo e também nos nossos ossos. Então, o nosso crescimento, tanto na sua musculatura quanto dos nossos condrócitos, aí, principal, eu estou falando agora especialmente de quando a gente é na fase embrionária, tá? Na idade adulta é um pouco diferente, tá? Mas aí a estimulação é feita normalmente pelo hormônio GH. Um outro hormônio muito importante, e aí que auxilia nos processos, inclusive de mitose, né, de multiplicação celular, é a tiroxina, ou antigamente chamado tetraiodotironina, né, é dos hormônios produzidos pelas células da nossa tireoide, né, que auxiliam o nosso processo de crescimento, assim como a testosterona. Lembrando que nós, homens e mulheres, produzimos testosterona, né, então auxilia aí a síntese de colágeno e também a multiplicação celular. Onde que acontece essa cartilagem hialina? A cartilagem hialina acontece, como eu já mostrei aqui para vocês, né? Já comentei, já demonstrei, né? Apontando aqui para o meu nariz, aqui no septo nasal. Acontece nesses ligamentos, então a gente tem as costelas, né? Que são esses ossos aqui, mas elas se ligam ao externo por meio nessa terminação aqui cartilaginosa, né? Então faz essa sutura, essa incisão aqui, essa junção osso externo por meio de cartilagem. As articulações dos ossos, não só dos ossos longos,
Mas a gente tem aqui a tibia e fíbula, a junção do nosso fêmur também com a região da nossa da nossa pelve, os ossos aqui, a articulação dos nossos dedos, aqui do nosso cotovelo, lá embaixo no tornozelo, enfim, né? Essa cartilagem presente em todos esses locais que eu mencionei, cartilagem hialina. Então, dentro desses ossos, a gente também tem cartilagem. Eu vou explicar daqui a pouco como é que aconteceu isso aqui tudo, né? Lembra, já foi cartilagem. E aí, depois da gente adulta, a gente só tem essas duas regiões que estão em azul, aqui e aqui, são chamados discos epifisários, são regiões de cartilagem que a gente mantém nos nossos ossos, inclusive auxilia naquele processo de recuperação, de correção, né? De quando a gente tem fraturas, por exemplo, tá bom? Então, e cartilagem, pessoal, normalmente é representada nas imagens, isso é uma convenção internacional, normalmente com a cor azul, tá? Também aqui presente na traqueia, então, permitindo que esse tubo que a gente usa, né, como que faz parte do nosso sistema respiratório, então a gente faz, ó, inspirou o ar, conduziu aqui pela narina, ele vai passar na região da nasofaringe, na laringe, vai para a traqueia. Quando chega lá na nossa traqueia, é um tubo que normalmente não se fecha completamente, ele tem uma capacidade elástica, né, que consegue fazer com que ele diminua o diâmetro ou aumente o diâmetro, mas ele nunca fica ocluído, fechado totalmente, tá? E por causa desses anéis que a gente está vendo aqui, né, essas estruturas aqui, cada anelzinho desse aqui é um anel cartilaginoso, que a gente vai ver em detalhes na histologia, né, na microscopia, melhor dizendo, que faz com que ele fique então aberto. Então, também na traqueia a gente tem, e no caso dos homens aqui, né, a cartilagem cricoide, né, que a gente chama popularmente de pomo de Adão, tá? Então, ali também é presente, essa cartilagem aí é uma cartilagem do tipo hialina. Agora, histologicamente falando, no sentido microscópico, olha que coisa linda que é esse tecido, né, gente? Olha só. A gente está vendo aqui, então, os condrócitos. Essa região aqui, como se fosse uma linha mais escura, sombreando aqui, é a região que delimita a região da lacuna. Aqui a gente tem a matriz. Discos, perdão, discos não, dois grupos isógenos, né, que é as duas células juntas. Então, aqui a gente está vendo toda essa região aqui, que é um tecido cartilaginoso. Percebam que ladeando, né, o tecido cartilaginoso, a gente tem esse tecido conjuntivo aqui na região superior da imagem, na região inferior da imagem, mostrando o que a gente chama então de pericôndrio. Então, pericôndrio, aqui esse tecido conjuntivo que reveste, né, essa cartilagem. E o que, que a gente tem presente nesse tecido conjuntivo? Como é um tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem fibroblastos, então essas células aqui são fibroblastos, mas essa região que está entre o pericôndrio e a cartilagem, por assim dizer, essas células maiores aqui, ó, são os condroblastos. Então, tanto na região superior, vou mostrar isso para vocês, na região inferior também, então essas células aqui são os condroblastos. Ó, condroblasto, 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 todas essas que eu estou apontando, condroblastos. E essas aqui, mais dentro da estrutura, por assim dizer, total, né, do pericôndrio, são fibroblastos, tá? Mais detalhes a gente vai ver na nossa aula prática. Então, aqui também a gente está vendo pericôndrio, aqui um tecido epitelial, ali em cima até cílios, né? Aqui essa região aqui, ó, com cílios. Aqui a gente está tendo pericôndrio, ladeando aqui, envolvendo então essa matriz, essa estrutura cartilaginosa como um todo, né? Com grupos isógenos presentes. E aí eu coloquei aqui para vocês uma legendinha para vocês identificarem cada estrutura dessas que estão mostradas aqui, né? Histologicamente. Perdão, apertei com mais força. Pronto. Então, outra é a mesma coisa que a gente viu, só que usando cortes diferentes, distintos agora, né? Então, a gente tem aqui de novo o pericôndrio, olha só que bonito. Isso aqui a gente vê claramente as fibras, né, colágenas, um tecido conjuntivo propriamente dito denso aqui, mais para modelado, né? E essas células aqui nessa estrutura, mostrando que são células são células que fazem parte da cartilagem, então são os condroblastos. Condroblasto, regiões de condroblasto, e aqui no meio, essa matriz toda, que é a matriz da cartilagem, né, a cartilagem hialina, por assim dizer. Então, em maior aumento, isso aqui, mostrando de novo colágeno, pericôndrio, os condroblastos, ou as células progenitoras dos condroblastos, que seriam, você pode chamar de células progenitoras, né? Ou, como está aqui, ó, CG, células progenitoras,
e as células que estão bem nessa regiãozinha, quase entrando na matriz, que são os condroblastos. Então, as células progenitoras dão origem aos condroblastos. Lembra, essas células progenitoras são as mesmas que dão origem também aos fibroblastos, tá? Células, o condroblasto aqui e também esses condroblastos podem dar origem aos condrócitos. E lembrando que também os condrócitos, perdão, podem se dividir formando eles mesmos outros condrócitos. Mais uma vez, aqui é uma foto aqui do Junqueira e Carneiro, essa aqui é do Di Fiore, mostrando aqui a cartilagem com seu pericôndrio. Ó, esse aqui é um corte de traqueia, um desenho da traqueia, tecido conjuntivo aqui do lado, vascularizado. Olha, percebam que aqui não tem vasculatura, né? Lembra que o tecido cartilaginoso ele é avascular, tá? E o que é importante aqui também, pessoal, que a gente vai falar quando fala em cartilagem alina, é que ela normalmente está associada, como eu comentei com vocês lá naquele slide escrito ocorrências, ou seja, os locais onde acontece a cartilagem alina, é que ele normalmente está associado com ossos longos, né? Ossos que estão presentes em processos articulares. Então, na parte superior aqui é um processo de cartilagem, veja os condrócitos nas suas lacunas, diferentemente desse tecido aqui, que é o tecido do osso, cujas células aqui a gente vai aprender e vai falar mais sobre elas na próxima aula, que é de tecido ósseo, são osteócitos essas células. Mas perceba uma diferença, ó, vascularização. Dentro do osso tem vaso sanguíneo, na cartilagem não tem, tá? E por ser uma região de articulação, a região que faz o limite entre cartilagem e osso não tem pericôndrio. E aí, então, como é que cresce essa cartilagem? Eu já contei para vocês, né? Falei que o condroblasto pode entrar na região da matriz e se diferenciar em condrócito, ou um condrócito pode se dividir formando um outro condrócito. Então, é basicamente esses dois mecanismos que a gente tem para o crescimento de uma cartilagem. Cresce quando quer? Não. Lembra que a gente falou da estimulação hormonal, tá? Então, esse crescimento que a gente vai falar primeiro é um crescimento que a gente chama de intersticial. Como que é isso? O que significa intersticial? Lembra que entre o tecido, né, lá dentro do tecido, entre as células, a gente tem uma região que a gente chama de interstício. A gente falou de parênquima, que é formado pelas células que efetivamente fazem a função daquele órgão, e no meio dessas células, normalmente, a gente tem um tecido, que é formado por tecido conjuntivo, propriamente dito. Nesse meio desse tecido conjuntivo, que a gente tem fibroblastos, células de defesa, a gente vai ter também vascularização e inervação. Então, quando a gente soma tudo isso, matriz extracelular, com células, com fibras, com a inervação e vascularização, tudo isso junto, a gente chama de interstício, tá? Tá no meio, interstício. Então, quando a gente vai falando de crescimento intersticial, a gente está falando que a cartilagem está crescendo lá no meio dela mesmo, de dentro para fora. Então, são os condrócitos se dividindo em condrócitos. Então, há um condrócito entra em mitose e vai formar outro, ó, um grupo isógeno. Então, o crescimento que acontece dentro da própria matriz cartilaginosa, a gente chama de crescimento intersticial, que acontece ali dentro. Então, acontece, a gente está aqui em representação de um pericôndrio, e aqui um condrócito que estava sozinho, de repente ele se divide, ó, dentro estava o condrócito, essa célula aqui, né? Dentro da lacuna, ele se dividiu e agora a gente tem duas células, dois condrócitos dentro da mesma lacuna. Então, está mostrando o aumento do número de células, que significa para nós crescimento, tá? Então, esse tipo de crescimento de condrócito dando origem a outro condrócito, a gente chama de crescimento intersticial. Diferente desse outro crescimento que acontece, que a gente chama de crescimento aposicional. Vem de cima. Então, a posição vem de cima para baixo. Então, do pericôndrio em direção à cartilagem. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Dentro do pericôndrio, o condroblasto pode se dividir, formando um outro condroblasto. O fibroblasto se divide, formando outro fibroblasto. Mas o condroblasto, uma vez que ele está aqui, ele pode entrar na região da matriz e se tornar um condrócito. Então, o condroblasto, quando ele se diferencia em condrócito, a gente está falando que o crescimento está vindo de fora para dentro. Então, esse crescimento é chamado de aposicional. Então, de dentro do tecido. Assim, lembra que eu gosto, né, de falar da etimologia, né, da origem das palavras. Apo significa afastamento, separação. Então, está crescendo aqui, ó, de fora para dentro, tá? Desse tecido para o outro. Então,
Aqui dentro a gente tem, perdão, do lado de fora, né, perifericamente, o pericôndrio, dentro o condrócito. Então aqui a gente pega essa célula, que é o condroblasto, e ele vai se diferenciar em condrócito. E depois o condrócito pode continuar se dividindo. Então o crescimento pode ser aposicional e intersticial. Na mesma cartilagem, a resposta sim. Tanto pode crescer um condroblasto se diferenciando em condrócito, crescimento aposicional. Uma vez formado o condrócito, ele pode se dividir formando outro condrócito? Sim, que a gente chama de crescimento intersticial. Então, os dois crescimentos podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Além dessa cartilagem do tipo hialina, conforme a gente falou, a gente tem a cartilagem elástica, em que a gente tem colágeno tipo 2, mas a gente tem uma abundância maior de fibras elásticas, o que vai fazer com que a gente tenha mais flexibilidade, mais maleabilidade, né, nos tecidos, nos órgãos que possuem esse tipo de cartilagem. Exemplo disso é esse aqui, ó, o nosso pavilhão auditivo. Eu mesma já peguei aqui para vocês anteriormente na aula e mostrei. Ó, você dobra aí se você quiser pegar e manusear. Nas minhas aulas presenciais eu faço muito isso, né? E aí costuma que os alunos sempre me acompanham nesse processo para poder entender melhor. E tudo bem se você estiver fazendo isso aí, tá? Ó, dobre essa orelha, porque vai mostrar aqui para você entender, ó, flexibilidade aí, certo? Aqui também a gente tem grupos exógenos, a gente também tem pericôndrio, também tem crescimento aposicional, principalmente aposicional, e uma característica, né? Essa cartilagem, ela não se associa com os sais de sódio, de carbonato, que podem fazer o processo de calcificação. Esse é o tipo de cartilagem que normalmente não se calcifica. Então a gente tem aqui no pavilhão externo, mas lá no ouvido médio a gente também tem cartilagem. A gente tem cartilagem elástica na epiglote e na laringe. Lembra a epiglote, essa regiãozinha que eu estou fazendo aqui, ó, passando o laser? É aquele que se fecha na hora da deglutição, quando você faz, ó, engolir. E essa partezinha da epiglote, ela vira para cá, ó, se fecha. Então, por isso que ela tem que ter flexibilidade para impedir que o alimento ele entre na laringe, né? Ele vai direto, então, pelo esôfago, certo? Para impedir essa mistura aí entre os dois sistemas, né? O digestório e o respiratório, tá? Então, a gente tem a presença da cartilagem elástica nesses locais. Olha a carinha da cartilagem elástica, né? A cartilagem elástica aqui a gente está mostrando um tecido, um epitélio, um tecido conjuntivo, aqui a cartilagem, e aí ela está aumentada aqui, ó. Então, aumentada aqui e aumentada aqui de novo. Aqui a gente está vendo os condrócitos, no meio delas umas linhas, né, mais espessas. Essas linhas espessas aqui correspondem a nossa fibra elástica. Lembra que a gente pode fazer essa coloração pela orceína, que dá essa coloração, e tem outras colorações também que o tricômico de maçom com a fucsinaldeíde que elas fazem, né? A gente consegue enxergar as fibras elásticas também. Então tem colorações específicas que a gente consegue mostrar as fibras elásticas. E para finalizar esse esse tipo de tecido, né, esse tecido conjuntivo também, a gente vai falar da fibrocartilagem, né, o terceiro tipo de cartilagem, que é a cartilagem fibrosa ou chamada fibrocartilagem. Você opta aí pelo jeito que você melhor faz a associação e tal. Eu falo fibrocartilagem mais do que cartilagem fibrosa, então meu cérebro selecionou esse termo, mas você fica à vontade para chamar do jeito que quiser, tá? Então, a cartilagem fibrosa, ela tem uma característica que é considerada intermediária entre a hialina e a do tecido conjuntivo denso, né? Porque ela é mais fibrosa. Por que ela, por isso ela recebe esse nome de fibrocartilagem? Por quê? Porque aqui a gente não tem aquele colágeno tipo 2, que é um colágeno mais flexível. A gente tem um colágeno 1, que é um colágeno mais rígido, forma feixes mais espessos. Por isso a gente tem mais rigidez, tá? Então, a gente encontra aqui, normalmente, ela associada com tecido conjuntivo denso, um tecido conjuntivo denso é, e modelado, tá? E ela tem, então, como eu já falei para vocês, basicamente colágeno tipo 1 e a carinha dela aqui, olha, as células, os condrócitos, que não formam grupo exógeno, né? São essas células aqui, olha, a quantidade de retículos que vocês veem em complexo de Golgi. É uma célula também que está em constante produção de síntese, né? De síntese proteica. E proteínas, principalmente proteína colágena, que vai dar origem ao feixe de colágeno, à fibra de colágeno, tá? Onde a gente encontra essa fibra cartilagem, pessoal? A gente encontra aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui? Tá mostrando isso, ó. Tá no meio das nossas vértebras. Então, no meio das nossas vértebras, para você não ter contato osso com osso, imagina um osso em cima do osso ali, fazendo esse atrito, ia ter um desgaste. Então, a gente protege, né, as superfícies ósseas entre uma superfície e outra
coloca ali o nosso organismo, né, foi desenvolvido de maneira selecionado esse tipo de mecanismo, né, que até aqui um disco cartilaginoso que a gente chama de disco intervertebral, porque está entre vértebras, né? Também na sínfise pubiana, então no fechamento aqui do nosso osso da bacia, ó, a sínfise pubiana, a gente tem aqui também essa cartilagem. E também temos essa fibrocartilagem aqui. E o que, que a gente está vendo aqui esquema? A gente está vendo dois ossos, né? E está vendo aqui, ó, na ponta desses ossos, ó, entre a região de articulação, esses músculos. Quem liga o músculo no osso aqui é um tendão, então a gente tem aqui no tendão, a gente tem a presença aqui também dessa fibrocartilagem bem no final aqui do músculo, tá? Entre o músculo, a gente tem cartilagem, depois tem um tecido conjuntivo denso aqui para poder formar o tendão, certo? Então, quando a gente vê esse disco intervertebral aqui, vamos voltar para ele. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui a gente tem de fora para dentro, ó, discos concêntricos, né? Como se fosse um círculo dentro do outro, né? A gente chama de discos ou anéis concêntricos. E dentro, percebe que é uma estrutura um pouquinho diferente? A gente não vê esses desenhos aqui desses anéis. Por isso a gente chama esse centro aqui de anel pulposo, porque aqui a gente tem menos ocorrência de colágeno tipo 1, a gente tem mais colágeno tipo 1 aqui fora, no anel fibroso, por isso que chama fibroso, né? Porque tem mais colágeno tipo 1. E aqui o anel pulposo, a gente tem outras proteínas da matriz cartilaginosa, mas não necessariamente um predomínio de colágeno tipo 1, por isso que tem essa consistência. E, pessoal, é esse anel aqui, fibroso, o núcleo pulposo, perdão, aqui, ó, esse lugar central, que à medida que a gente vai fazendo pressão sobre ele, ele pode tentar sair aqui de dentro. Ele vai empurrando esse anel fibroso aqui para fora, formando um processo de herniação. Enquanto estiver aqui dentro, a gente chama de herniação. Uma vez que isso rompe e faz uma protrusão aqui para fora, sai de dentro desse domínio, aí a gente chama de hérnia, tá? Então, as nossas hérnias, as tais famosas hérnias de disco aí, são essas aqui, os discos intervertebrais, tá? Como que é a cara, né, no microscópio dessa fibrocartilagem? Essa fibrocartilagem, como eu tinha comentado anteriormente, elas ficam assim, ó, dispostas em filetes, né, em filas, ou a gente chama de fascículos também, ó, ficam assim uma atrás da outra. A gente não tem aqui aquela região, né, de formação de discos, de grupos isógenos, aqui no meio, de novo, né, tem bastante colágeno tipo 1, então é essa a carinha da fibrocartilagem que a gente vai encontrar tanto nos nossos discos intervertebrais, na síntese pubiana, ou lá naquelas regiões de articulação ali entre o músculo e o tendão, tá bom? Então é isso, o próximo slide, o último aqui tem só uma série de referências para vocês, que você já tem lá no nosso PD, né, no nosso programa da disciplina também. Espero que tenha sido útil essas informações que eu passei para vocês e claro o suficiente para poder orientá-los aí no estudo sobre tecido conjuntivo cartilaginoso. A gente se vê então na próxima aula. Até lá!